Câmara. Você vê a Comissão dos Direitos da Mulher formada por homens, só homens. E eles não vão ter o olhar mais detalhado que precisa ter para garantir mais justiça, mais amparo para aquela mulher que é arrimo de família, para aquela mulher que está sofrendo com uma relação abusiva dentro de casa. Papauá na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes vai sacudir geral, no ritmo que agita o seu astral. Yeah. Bora apostar que aqui é o seu lugar. E então, galera, hoje estou aqui tendo a oportunidade de ter uma aula aqui dentro do Papauá na Rede hoje com ela, Cláudia Leonora, jornalista de mão cheia, assim, história do jornalismo campista. É isso aí. Uma honra para mim e com certeza ter essa oportunidade de conversar. E principalmente no momento da história que nós estamos vivendo agora, de mudanças aí dentro da Cláudia Leonora. Com certeza. No momento exato, né, dessa mudança de ares, vamos botar assim. Exatamente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com seus ouvintes, com essa audiência bacana que vocês estão construindo aí. Muito bom. Eu agradeço aí pela oportunidade e pelo espaço, né? Que é sempre muito importante falar sobre a minha pessoa, a minha profissão e os meus projetos, né? E essa paixão que nós temos é o jornalismo, né? Exatamente. Comunicação. Eu sou apaixonada pela comunicação. Eu que sou jornalista, mas primeiro eu fui publicitária, né? Eu me Boa. formei em publicidade, propaganda, depois eu voltei à faculdade e concluí o curso de comunicação para fazer o jornalismo. Isso. E uma coisa que a gente, né, sempre vê, ó, eu fiz jornalismo também. Comecei jornalismo, terminei publicidade, fiz a contrário. diferença. Só que eu não concluí jornalismo, mas a paixão foi picado uma vez, né? Não Fica tem do jeito, jornalismo, não não consegue tem sair. jeito mesmo. E tive, assim, grandes nomes que eu tive oportunidade de conhecer. Tipo, a primeira matéria escrita foi com Ferdinanda Maia, que provavelmente sim. trabalhou na casa junto. E aí, tipo assim, guardava com o maior carinho. E principalmente da Ponala, tem toda Aquela história aquela dela, é história que a gente incrível. tem, que é muito bacana. Que também foi picada ali pela Pela coisinha da comunicação desde verdade. cedo. E você asfaltando, assim, um campo que foi múltiplo, né? Como que você vê? A gente vê, vamos supor, Glória Maria, nacional, e a gente sempre viu Cláudia Leonora É aqui na nossa verdade. cidade. Todo E mundo tendo me muito fala. orgulho disso. É verdade, todo mundo me chamava de a Glória Maria de Campos. Ah, E isso pra gente é motivo de grande honra. é assim. verdade. Foi muito bacana esse carinho, as pessoas comparavam, falavam, olha, ela é a nossa Glória Maria de Campos. Não é uma honra, porque eu me inspirava muito nela. Eu acompanhava os trabalhos dela para perceber como ela dominava as lentes e o texto, né? O jeito tão simples que ela lidava com a sua reportagem entrevistada. Então eu também me inspirei nela, mas fiz questão também de mostrar a minha identidade, de marcar meu nome na história do telejornalismo regional. Eu comecei, né, como falei com você, com publicidade, mas depois quis ingressar em jornalismo justamente para poder atuar. Eu atuei inicialmente na TV Norte Fluminense, que tinha uma interação muito grande com o público, não é? Pegou na época de Emanuel, de Exatamente, Janino. Manuel Peçanha, um ícone. Querido. Então, como tinha o público sempre recorria à emissora para qualquer assunto comunitário. Era uma identidade muito forte, né? Uma ligação muito forte. E foi aí que eu fui crescendo, indo para as ruas, ouvindo todas as queixas, as denúncias, as reclamações e as coisas positivas também, fazendo aquela troca, compartilhando. E eu fui criando essa interação muito grande com o público. As pessoas me conheciam como se eu fosse da família, né? É o famoso vem almoçar comigo, Venham né? buscar comigo. Eu A entrava hora na do almoço tá casa, certinho na exatamente, eu mesa, junto entrava com a na casa de família. todo mundo para poder expressar a notícia, passar a notícia, e tinha que ser com uma leveza, uma simpatia, em determinados momentos, né? Com maior rigor, de acordo com cada assunto. Sim. E foi assim, eu fui evoluindo.
E a gente pegou aquela época que, até então, na Nacional, a gente tinha o Cid Moreira, Sérgio Chapelin, e até entrar a Fátima e começar a realmente, né, ter essa delicadeza dentro do jornalismo, É vamos botar assim, verdade. e com profissionalismo, É, que foi um o desafio telejornalismo foi dele. modificando, né? Porque ele tinha que se aproximar mesmo do público, estar perto Total. das pessoas, falar para a lente como se estivesse olhando nos olhos do telespectador. Então, a partir daí, a linguagem também foi ficando um pouco mais simples, né? Não tinha aquela linguagem rebuscada, porque, afinal de contas, você está falando para todos os níveis, né? Aquele cara que é super intelectual, mas também a dona de casa que está ali fazendo nos seus afazeres e, ao mesmo tempo, querendo saber qual é a notícia local, a notícia da sua região. Então, interagia com a gente dessa forma, né? Todas as vezes que tinha uma manifestação, só saía depois que a equipe chegava. Isso aconteceu também recentemente na outra emissora que eu participei. Então, o jornalismo regional é muito importante para poder mostrar a identidade de cada comunidade, para ajudar na mobilização e promover realmente mudanças na estrutura daquela comunidade. E nós tínhamos consciência do nosso papel, né? Principalmente, eu levava muito a sério essa questão de ter essa consciência de que eu estava ali representando a comunidade, ao mesmo tempo também sendo uma ligação com o poder público. Sim, forte. É, E eu vi uma coisa, tipo, eu tive a oportunidade de jornal impresso, uhum, que você escrevia hoje para sair amanhã. é verdade. E a gente tinha essa coisa, não, tá guardando a informação, as pessoas só vão saber amanhã quando chegar na banca. Vocês tinham essas duas etapas, que era a hora do Na hora almoço do e almoço à e à noite. noite, É, tinha a outra parte que complementava, às vezes é buscando alguma coisa do dia, é. mas essa identidade, né? E às vezes o que a Cláudia Leonora fazia no dia a dia, também as pessoas identificavam É, diferente, né? Ah, exatamente. gosta de sair, gosta de Gosto de comer uma pizza, sair, é. Tem, olha, ela tá aqui. Nossa, ela está aqui no samba. Também Nossa, as gosta. pessoas se assustam. Ela é tão séria na TV. Às vezes eu Sim, já ouvi muito isso. Nossa, ela é tão séria e eu tô aqui brincando. Mas é porque realmente a pessoa cria aquela relação tão próxima sim. com o telejornalista que acaba depois querendo saber um pouco mais da sua vida. Você falou do jornal impresso e da TV, né? Que a TV conseguia, né, transmitir a informação com muito mais velocidade. Hoje a gente tem É, a internet, que internet. é aquela coisa em Celular tá tempo aqui. real, né? As pessoas andam com o seu smartphone, o seu celular na mão e acaba conseguindo também agilizar essa informação. E os veículos tiveram que fazer essa adaptação também, né? De conquistar esse aliado também para poder produzir um conteúdo importante. E nessa, o exemplo foi agora, Notícia Urbana, Isso. trazendo essa notícia nova da Cláudia Foi. Leonora, da mudança de áreas. E, óbvio, né? Tem essa construção do jornalismo, que também não Uhum, só deu uma pausa, talvez, uhum. mas que vai ser muito funcional para a próxima etapa agora, já como já podemos falar, pré-candidata, Sim, já é com oficial. A gente ficou nervoso esperando um tempo, mas estamos tendo Eu essa oportunidade também, de uma primeira mão. ansiedade. E Notícia Urbana foi o Primeira mão. primeiro a dar essa informação, né? Porque assim, eu sou uma pessoa muito ética, né? Eu construí minha reputação, a minha carreira profissional, respeitando muito o colega, respeitando os espaços onde eu ocupava, os veículos. Então eu tinha que ter esse cuidado também, né? Com as questões. Eu, principalmente, que eu sempre trabalhei essa questão, por exemplo, das eleições na emissora onde eu estava atuando agora, a Record. Eu sempre que fazia as reuniões com os políticos, eu que tratava dos debates, eu também estava ali no comando do debate, né, político, então eu sei das regras, dos procedimentos. Então, primeiro eu quis amadurecer essa ideia que depois eu tenho que mergulhar mesmo, me envolver. Agora eu estou mudando de narrativa, né? A gente sempre Sim, fala para o público, mas dessa vez eu quero atuar na coisa sim. pública. Eu quero participar da tomada de decisão, de estar ali naquele espaço com, sabe, com a minha vivência, me ajudando também nesse olhar com a comunidade para fazer ações que possam também ser em prol
do coletivo, que é uma missão do comunicador, né? Sim. Todo comunicador, ele tem essa veia de estar ali lidando com a coisa pública, não é? Sim, tanto para o público, né? Enfim, em prol do público, que a gente sempre traz a notícia da melhor forma, Da melhor apurada, forma. para poder levar É. realmente, que hoje tem algumas, por conta da internet, acabou que a gente É. perdeu um pouco dessa essência. É verdade. Salvo. A gente trabalha muito para conquistar a credibilidade, né? E com essa velocidade da informação, muitas vezes a informação não chega da forma como ela deveria estar. Então, esse cuidado que eu tive foi justamente por isso. Como estava em fase de definições e ainda, a definição é que eu estou fazendo parte desse cenário político como pré-candidata. Né? Isso é bom. Mas ainda alguns detalhes estão sendo definidos. Mas eu acho importante a minha figura enquanto comunicadora, mulher, uma mulher negra, estar nesse cenário atuando. A gente precisa modificar essas estruturas da política na região. Porque hoje aqui na nossa cidade, já algumas gestões, vamos botar assim, alguns mandatos que a gente não tem mulher na Câmara. E isso acaba que a gente, não vou dizer que tem uma Câmara fria, né? Mas é uma Câmara que poderia ter esse olhar e realmente de Exatamente. vivência tanto das questões da mulher como um todo e óbvio, né? Dentro da questão também da mulher negra e dos filhos também. E tem Exatamente. a gente às vezes fala, a mulher negra, não, só tem a mulher, tem o homem, e é toda uma sociedade. Toda uma E a gente sociedade. vem caminhando numa construção que, hoje, no momento que o Brasil passa, acho que mundial. É mundial. E aí, nesse lado, a internet foi bom, porque Foi. trouxe essa realidade. Exato. Porque ajuda a difundir mais essa necessidade que as pessoas estão percebendo, né? É ainda muito ínfima a participação da mulher na política no Brasil. Você, na Câmara Federal, nós temos 15%, no Senado, 12%, 11%. E aqui na nossa região, em Campos, é inadmissível. Você tem uma população onde a maioria composta por mulheres, não é? Nós temos uma presença negra muito forte na nossa região. A nossa cidade tem uma composição de população negra maior, né? Ela é maioria, mas ainda continua sendo minorizada, né? Por isso que eu acho importante quebrar esses paradigmas. A participação da mulher na política é isso que você falou. Ela tem um olhar diferenciado. Ela vai conseguir trazer pautas que são direcionadas para o público feminino, mas também aquelas questões sociais que são tão urgentes como, por exemplo, a questão da criança, do adolescente, do idoso, as questões sociais, né, que são importantes para a manutenção de uma democracia mais atuante. A mulher tem que estar presente. A mulher tem que aprender a votar na mulher, Sim, né? Tem que aprender a dar esse espaço. A virada de chave que a gente Exatamente, precisa essa hoje. virada, a sororidade, é perceber que é importante ter mulheres nesses espaços de poder, na tomada de decisão, na formação de leis, justamente para trazer uma sociedade mais justa. Porque a gente vê hoje, em Campos, nós temos 2 asilos, por exemplo. Sendo que, de alguma forma, eu não vejo esse tema sendo debatido. Com mais veemência, Isso. não é? Tanto é que a gente acompanha, por ter amizade, por conta da comunicação Isso. com os administradores e tudo mais, a gente sabe das necessidades. Sendo que parece que não passa aquela linha daquela guarda da Câmara para as cadeiras que estão realmente representando a população. Isso faz parte, Sim. né, da nossa lei municipal. Você olhar para a mulher, para o idoso, para o jovem, para a população negra, mas nós não temos essas representações dentro da Câmara. Você vê a Comissão dos Direitos da Mulher formada por homens, só homens, e eles não vão ter o olhar mais detalhado que precisa ter para garantir mais justiça, mais amparo para aquela mulher que é arrimo de família, aquela mulher que está sofrendo com uma relação abusiva dentro de casa, para aquela mulher que faz parte da geração sanduíche, que cria dos filhos e cria dos pais, e pouco tem tempo para cuidar de si,
né? Para aquela mulher que precisa de ações que possa fortalecê-la como uma empreendedora, já que ela faz parte da população Sim. economicamente ativa, mas ela tem que ter um pouco mais de expressão dentro do mercado. Então, é importante a gente fazer essa virada de chave. E o momento é agora, porque o mundo está mudando em relação a isso. Nós já percebemos que em alguns países as mulheres é que estão liderando as ações de conflitos com outros, né? Buscando aí o equilíbrio, porque a mulher tem essa capacidade também de ser mais ponderada, diplomática na hora de resolver as questões de crise. Então, por isso que eu estou me colocando nesse espaço. Porque muitas vezes a gente fica na crítica, né? Fica naquele lugar de só apontar, de criticar. Mas é importante você também atuar. Sair daquela zona de conforto, para mim, era cômodo continuar, não é? Assim, mais tranquilo continuar na minha profissão, participar de outras atividades dentro da comunicação. Mas eu acho que é importante você sair também dessa zona de conforto e buscar uma nova narrativa onde você pode atuar muito mais, né? Ter um resultado importante também no dia a dia da sua comunidade. Sim. Aqui a gente já passou por situação de prefeita eleita entregar o diploma de prefeita para o marido. Quer dizer, muda um pouco o sentido, né, da conquista de Muda todas as mulheres da sim, cidade, por porque exemplo. é comum a gente ver, né? A fulana de ciclano, Sim. né? Usa até um nome muito assim, né? Usa É. o seu nome com o nome do marido para como se fosse uma posse, né? Assim, eu pertenço É uma... ao marido, então vou dar continuidade, mas sabendo que ele é uma figura que vai estar ali, né, diante de todo o governo, fazendo, até tendo mais voz ativa do que a própria mulher. Então a gente Isso não precisa é mudar isso, né? E tem já na região muitas mulheres aí, algumas mulheres, não vamos falar muitas, né, porque ainda falta muito. Tem bastante Algumas gente para vir. mulheres que estão aí representando bem à frente em cargos de executivo, do executivo, liderando os municípios, governando, né? A gente tem aqui no norte do estado, São João da Barra, tem Quissamã, tem Cardoso, então é bacana São Francisco, é bacana isso, as mulheres começarem também nessa posição de liderança, né? Mostrando toda a sua característica na hora de governar. E a liderança, na verdade, a gente começa desde o... que a gente aprende, né? Quando a gente é criança, o primeiro desespero que dá, mãe! É o primeiro lugar que a gente busca. A gente A primeira busca referência, sempre. ninguém tá em casa desesperado, grita, pai, pelo amor de Deus, não, grita a mãe. É sempre a mãe que sabe onde está tudo dentro de Sim. casa, né? Que E vai traz aquela acolher o filho. confiança, né? Que traz aquela confiança, né? Segurança que a sociedade hoje precisa. Que é o grande filho, né? Do prefeito, do Exatamente. vereador, É. dos responsáveis. E é importante, por exemplo, eu estou aqui batalhando por um cargo no legislativo, né? Minha pretensão é vir como eu sou pré-candidata para o legislativo, mas eu acho importante também ter nomes no executivo, mulheres buscando esse espaço e até mesmo buscando a alternância de poder, porque a alternância de poder isso é importante demais para a manutenção da democracia, porque quando um grupo permanece durante tanto tempo no poder, se sente dono de todas as ações, já começa a ter algumas atitudes que entram em crise quando são questionados, né? Por isso que é importante ter alternância de poder e ter oposição também ao poder. A gente não pode trabalhar com uma unanimidade. Tem que ter esse sentido do contraditório que a gente sempre trabalha na comunicação, não é? E eu tive a oportunidade de participar de duas casas, que uma é a Câmara Júnior, que a gente aqui, na verdade, é JCI, Campus, Sim, e o Rotary, que eu fiz parte do Rotaract. sim, E são sim. duas casas de passagem para mim que foram muito importantes na capacitação
de que o presidente, o mandato é de 1 ano, e ele tem que deixar a casa pronta para o próximo que vem. Olha só, que E no estrutura bacana, governo a não é? gente não tem essas realidades, né? É, Tipo assim, não, eu vou ter a reeleição e da reeleição um prepara uma pessoa, herdeiro, um herdeiro político para poder permanecer ali durante todos anos e esses anos. anos e anos. E agora, quer dizer, esse é o momento da história que a gente tem essa oportunidade, né? E realmente. Exatamente, E tem que deixar pronta a casa, né? tem que deixar pronto. E quem vem também, por exemplo, quando há alternância, o outro que chega também saber observar o que realmente funciona, o que precisa dar continuidade e não apenas interromper um processo pelo fato de não ter começado. Aquela vaidade política que às vezes atrapalha a ação para o coletivo. Nós temos que trabalhar muito essa questão, porque existe uma vaidade muito grande, claro, que é uma briga pelo poder, né? E isso acaba atrapalhando esse processo democrático, os resultados para a comunidade, para a população. Muitas vezes as ações são interrompidas por vaidade. Isso é que é ruim. A gente precisa mudar um pouco essa mentalidade da questão política, de como você trata a política, né? É preciso pensar um pouco mais nos resultados para a população e não no resultado para o poder que você vai conquistar diante daquela comunidade, sempre pensando no avanço. A gente tem que avançar sempre, mas com um pouco mais de cuidado, né? E essa eleição a gente tem 2 fatores que são muito interessantes, pelo menos no meu coração, assim. Você depois da caminhada dentro do jornalismo, Isso. saindo desse conforto, vamos botar já depois de Uhum. anos, construindo essa Construindo. estrada, Verdade. para entrar, para se pré-candidatar à coisa pública e trabalhar em prol do nosso município de outra forma, que já vem trabalhando, já que a gente sabe todo o Exatamente. caminho. E a gente Verdade. tem ao mesmo tempo também hoje a Madeleine, delegada, também se capacitou na caminhada dela, onde ela escolheu, fez os cursos de formação dentro da academia, que deve ser bem Rigoroso, né? rigoroso, e também se dispõe também a trabalhar em prol da cidade dentro como pré-candidata a prefeita. Como que Eu, você vê esse cenário hoje, esse Nossa, desafio, né? é um desafio muito grande, né? É assim, é ousar dentro de uma cidade onde o governante acredita que vai vencer Efetuar. logo no primeiro turno, né? Existe essa conversa, né, nos bastidores da política. Mas eu acho que é importante ousar, sim, porque nós, repito, estamos numa democracia. Todos têm o direito. Se você tem, você consegue corresponder a todos os critérios da justiça eleitoral, você pode ser um candidato. Você não é um nome inventado. Você é um cidadão que pode estar ali naquele espaço disputando uma gestão municipal, não é? Todos os cidadãos que têm todos os critérios, que atendem aos critérios da justiça eleitoral, eles podem se candidatar a prefeito, a governador, a presidente da República, a vereadora, sabe? Então, eu acho que é ousar, né? Porque é você se colocar aí diante de um município enorme como é o nosso, né, que tem uma extensão territorial muito grande, que tem várias características dentro de uma só comunidade, e estar disposto a se doar. Isso é importante. Eu valorizo quem quer ousar, quem vem como novidade, e principalmente a mulher, porque nós podemos ter competência, sim. É uma questão de preparo, porque todos os políticos que passaram não tiveram uma experiência anterior, né? Anteriormente não tiveram. Então conseguiram ousar e entrar. Eu acho que é preciso ter muita convicção, porque a gente sabe que as adversidades, muitas críticas positivas e muitas críticas negativas, mas se a pessoa estiver convicta e com preparo, com um grupo importante apoiando, vai Tem. conseguir fazer um bom trabalho. E a gente aqui, a gente cresceu com a história que somos da terra de Benta Pereira, né? Isso é Essa é verdade. forte. A terra de Benta Pereira, né? Nós temos aí essa mulher guerreira que tem essa expressão e que faz parte até, né, da nossa bandeira, do nosso lema.
E as mulheres, elas têm que mostrar essa convicção, fazer essa mudança, essa transformação. Nós já tivemos mulheres, né, mulher no Sim. governo. Então, podemos repetir essa dose, né? Vamos lá, vamos apostar na E força da mulher. ela foi de uma época que ela fez política sem ser política. Sem ser Sem política. ser partidária, sem Exatamente, ser... entrou Não em tinha. 2000, lá nos anos 2000, quando a Rosinha entrou, todos tiveram essa percepção. Uma mulher vindo, eu apoiei, porque eu acho que é importante apoiar uma mulher que está começando, né, numa administração pública, mas que tem aquela garra, aquele empenho, aquela vontade de fazer para o bem público. Então, acho que é importante olhar para esse lado, sabe? Das mulheres que estão ousando, entrando nesse mundo, né, predominado pelos homens, mas que também quer trabalhar, quer atuar sem polemizar. Eu, por exemplo, eu quero trabalhar, não quero entrar nessa dualidade, nessas polêmicas que alimentam, sabe, uma briga política. Eu quero estar diante, servindo a população, porque não tem como, quando você entra, é para servir a população, a sua cidade, mas com muita dignidade, muito empenho, com força de atuar e fazer o melhor. E hoje a gente tem uma Câmara com 25 cadeiras, né? Precisando ser ocupadas também pelas mulheres. Isso, E recente agora a gente teve um cenário bem atípico, né? Com a mudança das cadeiras, de 6 cadeiras, porque houve realmente candidata, mas que não, ela mesma não votou nela. Como você vê essa questão? E aí, realmente, da mulher apoiar a mulher, né? isso. Para ser, não só ser candidata, mas também ser eleita e assumir essa postura Essa nessa cadeira. postura é. Porque durante muito tempo a mulher esteve ali só para compor mesmo, fazer a composição dos partidos, né, cumprir aquela cota que tinha que cumprir. Eu acho que as mulheres elas têm que ter essa consciência. Nós não temos que ser papel coadjuvante, temos que ser protagonistas da nossa própria história, né? Nesses casos, alguns casos foi erro de contagem, né? E outros tem outro caso que foi realmente, tem 2 nomes sendo apontados como candidatas fantasmas, né, que foram ali colocadas para apenas compor. Então, a justiça trabalhou, acho que é importante acatar e os vereadores que estão aí tentando reverter essa situação, brigar, porque quando se fica provado que é erro do partido, realmente é muito ruim para o candidato que estava ali e começou a exercer, Já sair no final próximo e à próximo a eleição. um novo Novo pleito, isso é desagradável demais. Mas é importante os partidos estarem atentos, que não adianta agora ficar só colocando mulher para compor, fazer uma fachada ali, dizer, ser laranja. É importante ter mulheres com consciência, né? Que a Que primeira elas... cota é consigo, é consigo mesmo, né? Exatamente. Porque eu acho que realmente isso, se você, enquanto o universo mulher, no caso, ela tivesse compromisso da cota dela ser com o próprio grupo, eu acho que a gente começa a virar essa história. Vai A virar. gente tem um Vai. quantitativo bom aqui na Bom, cidade. temos. Não só na cidade, né? Eu acho que É, o verdade. Eu acho censo é... que esse ano já vai ter uma mudança. E no próximo, com mudanças também na lei, Sim. né? Aí sim vamos começar a ver mais mulheres atuando no legislativo, no executivo, na política nacional. Então, a gente ouviu muito agora nos bastidores, quando a gente acaba comentando que ter a honra de ter a oportunidade de estar conversando contigo, e principalmente nesse momento, como Uhum. pré-candidato, a gente ouviu muito. Mas ela tem postura para vice-prefeita. Como que você vê essa responsabilidade? Assim, de vereadora já era gigante, e óbvio que a gente acaba, quando a gente fala, né, de política, a gente fala que tá vindo com CPF. Já vi E a gente bom, colocar o né? CPF como vice-prefeita, que também é uma responsabilidade muito grande e ativa também na nossa cidade. Eu quero Um até grupo. aproveitar o espaço de vocês e agradecer a todos os convites que eu recebi, sabe? É uma honra para mim saber que as pessoas estavam interessadas no meu nome, na composição dos partidos, né? Agradeço a confiança de todos, né, que fizeram esse convite com essas propostas, né, diferenciadas. Mas eu penso que eu tenho que começar
a galgar nesse ambiente político dessa forma, começando ali no legislativo e futuramente pensar numa expansão, sim. Quero pensar numa expansão, vir em outros cargos, mas agora No é momento. importante, no momento, começar assim, no legislativo, para conhecer bem toda a questão política da cidade, todas as manhas, todas, né, essas tratativas que são feitas dentro da Câmara, e a partir daí pensar numa evolução. Não podemos parar. É só o início. Que agora em abril começa, todos estão anunciados, e a Uhum. partir de agosto que realmente a coisa Começa a campanha para já valer. com É, número, já com todas essas coisas. isso. Que Será por... que até agosto a gente pode sonhar ainda com Madeleine junto com Cláudia Leonora, Ah, prefeito e vice? isso é. Deixa eu Tá, por enquanto, eu sou pré-candidata. para já da vereadora. É, isso aí. Já tá, a responsabilidade já é Muito gigante. grande, muito grande. Mas eu sou do tipo que não foge da É. responsabilidade, não, sabe? Mas é uma responsabilidade muito grande. Como você vê hoje, a gente tem, óbvio que a gente busca quando vem candidato a vereador, vem candidato a prefeito, que realmente a cidade cresça, evolua. E às vezes a gente se depara com um cenário hoje de a Câmara de Vereadores Bacelar e a Prefeitura Garotinho, por exemplo. São duas famílias. E como você vê essa separação, seja por qual lado que tenha começado, mas como que poderia ser melhor, né, se realmente ambos caminhassem em prol do que é prometido na eleição. Realmente tivesse a oportunidade de prefeito ter conseguir conversar e aceitar também as verdades de uma Câmara de Vereadores, e principalmente através do presidente da Câmara, né, que a gente vê que sempre houve essa ruptura. Sendo que não é Exatamente. maduro, isso não é saudável para o nosso município. Existe uma polarização muito grande, né, do poder executivo com o legislativo, né? Eu acredito que sim, oposição sempre vai acontecer em qualquer ambiente, qualquer cenário político, e é importante até para você questionar os atos do executivo, né? Você tem que questionar. Eu acho que o papel do vereador é estar ali fiscalizando, questionar cadê a transparência desse investimento, recebeu essa verba de tal governo, mas para onde, qual é a destinação, a verdadeira destinação, a transparência. Eu acho que é importante a Câmara ter esse papel mesmo de estar ali acompanhando passo a passo do Executivo e cobrando as ações, cobrando a transparência e melhorias nos investimentos que o próprio município executa, né? Quando arrecada verba, por exemplo, de suplementação do governo federal, governo estadual. Mas é importante também ter um diálogo, né? Um diálogo bem civilizado, para que a população não crie esse distanciamento entre os poderes, né? E vire torcida, sabe? Exaltando o poder executivo e criticando quem critica o poder executivo. É saber entender que em algumas partes vai haver uma ruptura de ideias, né? As pessoas têm que entender por que está acontecendo Porque a maioria não sabia, esse né? questionamento. Por que não aceitou essa proposta que o Executivo ofereceu? Por que o Executivo não aceita o que a Câmara propõe? Então, nós temos que, além de modificar a estrutura, né, dos poderes, nós temos também que participar. Não adianta ficar só de fora e falando, não, mas político não presta, mas isso aí é jogo de interesse, sem saber realmente o que está acontecendo. A população precisa participar mais da vida política da cidade, porque política faz parte do nosso dia a dia. Se nós saímos de casa para pegar um ônibus, nós estamos vivendo política. Se a gente vai para o posto de saúde para pegar um atendimento, nós estamos participando da vida política da cidade. Por isso que é importante participar para
até fortalecer a luta para que esses acessos sejam mais facilitados, né? Que a cidade possa realmente crescer em desenvolvimento, né? Ser uma cidade é importante, já que recursos, nós temos muitos Sim. recursos, não é? Então, nós temos que avançar em questão de desenvolvimento, não ficar parado naquelas questões mais sociais, assistenciais, aquela coisa que você vai agradar só a um grupo. Então, as pessoas têm que participar justamente para poder também saber cobrar e entender as ações dos poderes, porque senão a gente não avança. A gente viu agora, mais recente, né, foram essas questões climáticas. Ah, E realmente a gente recebeu notificação que poderia acontecer e nada foi preparado fisicamente. Tanto que na hora que teve a causa maior aqui nossa foi em Santo Eduardo. E mesmo. aí vem aqui todo aquele desespero, como se ninguém tivesse. Foi surpreendido. É verdade. E foi dado a questão climática, iria acontecer algo, não sabia em qual localidade. Aí, inclusive, a Mas gente tinha que estar preparado para todo o para município, todo né? mundo. Imagina se é uma cidade igual Petrópolis, por exemplo. Nossa. Esses eventos realmente são traumáticos, Sim. né? Nós sabemos que as enchentes são fenômenos naturais, mas que as cidades, não só Campos, mas as cidades não estão se preparando para enfrentar, porque a cada ano estão mais intensos, não é? As consequências estão sendo mais graves ainda. A cidade precisa de um planejamento, de sustentabilidade. As questões ambientais têm que ser urgentes, para ontem, sabe? Melhorar a questão do reflorestamento dos recursos hídricos, das margens, a educação ambiental, para fazer uma coleta de lixo mais adequada, a conscientização da população, não é? Deixar Reutilização, de sim. impermeabilizar tanto a cidade, principalmente nas áreas onde já são impermeabilizadas, né, com seus asfaltos, e sem fazer uma mudança na estrutura das galerias pluviais, o escoamento, fazer a manutenção correta. A gente só deixa para trabalhar essas questões quando os fenômenos estão realmente atingindo com muita força, drasticamente as populações, né? Porque além do impacto financeiro, o que traz de consequência as doenças que vêm e muitas vezes, né, as tragédias causando deslizamento, as pessoas sendo arrastadas pela água e alguns casos de morte, não é? E as pessoas longe das suas casas, porque esse trabalho também de reordenar a questão das construções são questões que podem ser feitas, sim, com mais empenho, principalmente a questão ambiental. A gente não tem praticamente ações mais eficazes, mais eficientes para tratar do meio ambiente, porque a gente sabe que a natureza ela se regenera, mas se nós não fizermos nada, ela não vai se regenerar, não vai fazer se multiplicar sem ter realmente aquele replantio, né? A coleta de lixo adequada para quando vier a chuva não cair nos bueiros e encontrar aquelas galerias já sem qualquer manutenção. Então, os municípios têm que pensar mais em sustentabilidade, mais em meio ambiente. E duas coisas que eu vejo é a implementação da educação para o trânsito e a educação para o cidadão também com relação a isso, a não jogar o A lixo não nos jogar o bueiros lixo. E eu ou até em aqui outros quero ser lugares. solidária às pessoas que estão enfrentando isso, né? Nós que estamos aí vivendo o mês do aniversário da cidade, não Sim, é? já E estão. as pessoas fora de casa, tirando lama de dentro das casas, minha solidariedade. E é importante realmente a população se unir, fazer as doações nesse. Agora é questão emergencial mesmo, Não tem que é pensar em tentar, bandeira, o que não foi que tá. exatamente, todo mundo junto aí ajudando as pessoas que precisam ter um pouco mais de tranquilidade, até mesmo para voltar para suas casas. E agora falar aniversário da cidade, o grande presente agora, a gente tem um martelo para ser batido esses dias, né? Como é que tá? Exatamente. Eu estou ainda nessa fase de Decisão de decisão, partido, decisão de partido, porque é uma questão muito, né?
Interessante essa Tem. questão das nominatas, do coeficiente eleitoral partidário. Tudo tem que ser muito bem estudado. Eu sei que tem muita gente ainda estudando isso, né? Os prazos estão chegando, mas com certeza antes do prazo eu estarei com tudo definido, já pensando da melhor forma. Volto a agradecer aqui os partidos que entraram em contato comigo e fizeram um convite para eu fazer parte do grupo, do partido, mas eu já tenho uma pré-definição, mas ainda não assinei, não formalizei. Então, a partir do momento que formalizar, aí sim, Aí eu já vai vou ter propagar. E com relação às bandeiras, né, que a gente fala de campanha aí, óbvio, né, e que serão exercidas ao longo do mandato, quais são as principais assim, que a gente pode esperar? Cláudia Eleonora, dentro, vamos, né, Eu acho que assim, tem bandeiras que são natas, né? É a questão da mulher, a questão da negritude, né? Porque nós temos que combater o racismo estrutural, não é? A população negra precisa muito de conseguir avançar com mais oportunidades, né? Principalmente nessa cidade, que é uma cidade onde a maioria é população negra e que a gente vivenciou um quadro de escravocrata muito forte aqui na região. Mas também penso muito nos jovens que estudam e não conseguem ter o primeiro emprego. E aí ficam sem fazer nem trabalhar, nem estudar, e acabam indo, né, a a geração geração neném? neném, e acabam indo para fora da cidade para tentar alguma colocação no mercado de trabalho. E eu acredito que é uma geração que precisa ser orientada, porque nós temos muitos jovens aí que acabam se seguindo caminhos que não deveriam pela falta de oportunidades. Eu acho que é importante criar mais ações e as questões básicas de melhorar os acessos. Se existe um problema em Campos que precisa ser sanado para ontem, é a questão do transporte. Porque o transporte é quem te leva para a escola e faz o aluno permanecer na escola quando não tem o problema do transporte. Porque muitas vezes o aluno deixa de estudar porque ele se cansa dos problemas do dia a dia, porque não consegue voltar para casa na hora que deveria, não consegue acessar a escola como deveria. O trabalhador que chega atrasado e acaba perdendo credibilidade com seus gestores, a pessoa que quer buscar um acesso à saúde e não tem facilidade por conta do transporte, o transporte ele acaba movimentando ou travando uma cidade. E a nossa cidade está travada E por Campos, né? conta da falta de um transporte coletivo eficiente. Transporte coletivo ajuda a melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então, é interessante, é importante olhar esse setor com muito cuidado, né? Ver como que está essa questão, né? Tanto com os empresários e com a população, para que todos sejam bem atendidos e satisfeitos, e tenham uma vida com mais qualidade, com mais satisfação, né? Porque nada, como é ruim você passar o dia todo trabalhando e fazer um planejamento de voltar para casa, chegar às 7 horas da noite e chegar só 8h30, 9 horas, porque não encontrou o transporte adequado. Ou você vai ter que tirar um pouco mais do seu salário para poder você ter um pouco mais de respiro na hora de fazer esse trajeto. Então, são coisas, são Pontuais. pautas importantes que a gente tem que trabalhar. Uma coisa que me veio agora foi a questão, vamos supor, a gente geralmente acaba pensando Campos Pedra. E aí, vamos supor, agora como a gente falou de Santo Eduardo, veio a memória. Isso. Santo Eduardo, Morro do Coco, e acredito que tem até Travessão. Uhum. Dependendo do momento educacional daquela criança, daquele adolescente, ele não tem ali o amparo. Não tem a sede ali para ele estudar. E aí tem que, famoso, vir para a a cidade para estudar. E aí, então, sem o transporte, sem o transporte é a gente isso. não Acaba tem essa... as periferias consideradas, as áreas consideradas periféricas pela questão da distância, né? Elas acabam sendo menos favorecidas em todos os serviços. Em todos os serviços, serviço de saúde, serviço da educação, o transporte da produção daquele
pequeno produtor que às vezes precisa pegar um ônibus para fazer alguma ação, né, num ponto mais distante para melhorar o seu dia a dia ali no trabalho, a dona de casa que sai, que vai fazer alguma compra, que precisa acessar o comércio. Então, essas áreas, elas precisam ter um pouco mais de atenção. Os representantes, né, das associações de moradores, eles deveriam ter mais acesso ao poder público, justamente para falar das suas demandas. Esse é um papel também do vereador, né? Aquelas cadeiras que também estão na frente dos vereadores também é para ser Isso ocupado aí. por essas pessoas, né? É isso aí, esse é o papel também Não do é só o vereador. fã-clube do vereador que tem que Não, ocupar aquela cadeira. exatamente. Não é o fã-clube que vai ali levar uma faixa ali para dizer que aquele cara ali, ele está ali lacrando nas sessões. Não, são os representantes das associações, desses moradores que estão ali, sabe? Eu conheço a realidade de Santo Eduardo, aquelas localidades, e tem pessoas ali, nossa, que fazem mobilizações importantes dentro da sua comunidade. Mas elas também têm que ter acesso ao poder público com mais facilidade para mostrar a demanda, o que precisa e como chegar para melhorar mesmo essas questões para a população e a gente não ficar restrito só a essa área urbana, né, com os serviços muito mais facilitados para todos nós. É porque, às vezes, aí vem até a questão, às vezes, da comunicação, né? Porque talvez nesses locais também, tipo, ter a própria. Não seria um gabinete itinerante, né? Que fala. Isso. De ter realmente já que eles não têm o acesso, vamos lá. Vamos Exato. conversar com eles e saber realmente. Visitar mais, Mostrar né? essa agenda, como é que é de transparência É. também. Porque não é chegar, eu vim aqui porque eu vim para conversar com um fulano e dizer que nem sempre é o representante. Ele Nem é só o sempre puxador de voto. representante, é o puxador de voto. E realmente esse puxador de voto, ele se Tem está os trabalhando em interesses prol limitados, de uma não é? campanha, acabou a campanha, acabou Não o pode, interesse. não pode. Não Isso pode. não pode acontecer. É uma cidade com uma extensão territorial muito grande, não é? A gente sabe que é difícil, né, atender a todas as áreas, mas quando você faz esse passeio, você fica assim, nossa, como que é diferente a realidade daqui, dessa localidade, para a área aqui urbana, né? É muito diferente, sim. Até mesmo, olha, na minha família tem mulheres que são professoras, que elas também dão aula em lugares mais distantes. Para chegar até essas escolas, tem que fazer várias baldeações, pegar carona, fazer, sabe, pegar com um, ir para outro lugar. Os acessos ainda são muito difíceis. E é isso que a gente precisa trabalhar bem. Fazer um planejamento para que essas áreas possam ser melhores atendidas, justamente para melhorar essa questão da criança, da manutenção do aluno na escola, da manutenção do jovem no mercado de trabalho, e por aí vai. E, de fato, realmente, a gente tem uma cidade muito grande, muito extensa, tanto que a gente viu agora na época de pandemia, algumas pessoas descobrindo o turismo de Campos, que era o pedal para o Morro do Rato, subir o Morro do Rato, conhecer as lagoas e tudo mais. E às vezes, como a gente pensa. E depois daquele Morro do Rato, tem mais campos. Tem mais Ururaí, tem os outros ali, os outros bairros, né? Vamos botar assim. E vai levando até a divisa ali, quase que Macaé. Não, Conceição ali. Tem, até onde tem pedágio, de um pedágio ao outro é Campos. É Campos. É igual Campos. o Simba, né? Pergunta do pai, não, tudo que o seu olho alcançar é seu. É Campos. uma cidade que tem tudo, né, para se desenvolver mais, até por ter esse espaço territorial todo, né, essa questão territorial, porque as cidades que têm uma expansão territorial como a nossa, ela tem potencial para se desenvolver e muito para atrair mais empresas, né, para distribuir melhor a população em áreas, né, para moradias. E é preciso ter um planejamento importante para fazer jus a todo esse nosso território e fazer com que as pessoas que moram nessas áreas elas se sintam pertencentes, né? Tenham esse sentimento de pertencimento da cidade justamente pelo fato de estar sendo atendida pelos seus serviços básicos necessários.
fazendo. E com certeza a gente tem uma caminhada muito boa. Muito. Assim, óbvio, como comunicador, mais do que representado nisso, não tem nem como negar. Acho que o brilho no olhar, acho que traduz bem esse sentimento que a gente está vivendo agora. E com certeza só tenho a agradecer pela oportunidade de estar conversando e pela oportunidade também de você estar dando a Campus de disponibilizar também seus conhecimentos através da nossa Que vida pública. maravilha! Muito obrigada Te por essa agradeço. acolhida. E eu quero realmente poder contar com o apoio do público, porque Sim. eu acho que eu sou uma figura que tem uma representatividade muito importante. E eu sei que as pessoas se inspiram na minha pessoa que começou numa escola pública, que foi avançando, conseguiu entrar numa faculdade, fazer jornalismo, conseguiu sobreviver da sua profissão, né? Eu tenho uma filha, eu sou de uma família de sete filhos. Meus pais sempre trabalharam para dar consciência racial para a gente. A consciência racial, consciência de espaço. Então, eu acho que eu posso ser inspiração para outros, para os jovens, para aquela menina negra que está ali pensando, nossa, eu quero conquistar um espaço importante, ser assim, atuante na comunidade onde eu vivo, não é? Eu acho que é importante a gente ser exemplo dessa forma positiva, e é isso que eu quero ser, continuar sendo. Eu não desisto. Eu cumpri uma caminhada muito importante na comunicação, no jornalismo, na TV, falando com as pessoas, interagindo, provocando mobilizações e bons resultados. Tem cada exemplo maravilhoso. E agora eu quero continuar lutando e trabalhando para a minha cidade. Amém. Não tem como agradecer mais. Com certeza os postos estão abertos, Papauá na Rede, Notícia Urbana, não preciso nem falar, que Everaldo é seu fã também. Obrigada mesmo, obrigada por esse espaço e vamos continuar juntos na luta, porque a comunicação é fundamental para a construção de uma sociedade, para a manutenção da democracia e para tornar uma comunidade com senso crítico, né? Movimentar as suas ideias e saber buscar os seus direitos. Valeu, obrigadão. Obrigada. Obrigado a todos de casa e com certeza conto com assim, essa chuva de likes que você já vai trazer pra gente e com certeza essa chuva de likes vai se tornar uma chuva de bênção. Amém. E vamos colher bons frutos. E em breve quero de volta aqui pra gente conversar mais. Vamos assim que definir todos os meus quadros, eu quero voltar. Perfeito, então. Obrigadão. Beijo grande. Valeu, galera. Até mais. Papauá na Rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição. Seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não